Bom, então, boa noite a todos. Infelizmente, semana passada não deu para a gente se encontrar, né? Aí dá uma folga aí de uma semana e o pessoal, às vezes, acaba se perdendo também no meio do caminho. Parece que foi ontem, né? Que começou esse ensino remoto, mas nós já estamos caminhando aí para, né, finalizando a 7ª semana, a 8ª semana, e daqui a pouco nós temos só mais 4 semanas do nosso semestre, né? Então, que finaliza no dia 12 de dezembro, né? Finaliza no dia 12, e a gente já tem, graças a Deus, a gente já tem, assim, bastantes atividades, coisas que nós fomos desenvolvendo ao longo desse período, né? E aí eu quero até explicar uma coisa para vocês, que foi até a Agatha que me perguntou no início da semana, com relação às notas, porque lá no sistema, lá no SIGA, as notas elas constam lá para vocês, mas lá na situação aparece como reprovados, né? Mas é porque as aulas, desde o dia 18 de março até dia 20 de setembro, nós temos que cancelar. E o cancelamento ele é feito no sistema, que o sistema tem hora que ele é meio burro, e aí, né, para falar uma palavra bem clara mesmo, a gente tem que fazer esse cancelamento dia por dia. Então, tem que ir. E assim, o sistema é ótimo, porque você vai, faz o cancelamento de um, aí a tela volta, sabe? E aí você tem que voltar para outra tela para fazer o cancelamento do outro, isso demora muito tempo. Então, por isso que ainda, isso cada professor tem que fazer o seu. Então, eu ainda tenho que fazer esse cancelamento, tá? Por isso que lá aparece como reprovado, porque o sistema entende que vocês não frequentaram aquele período, entendeu? Mas as frequências estão sendo lançadas normalmente a partir do dia 21 de setembro. Dá um susto mesmo, né? Dá um susto. Eu acho que eu tinha esquecido de falar isso de explicar isso para vocês, né? Mas leva susto mesmo. Tem ninguém reprovado, não, tá? E tá tudo certinho. Quase, né, todo mundo participando aí, entregando as atividades. Fala, Mário. Pode falar. Não, é porque o meu tem uma questão também. Eu comecei com você, a sua matéria, eu comecei lá no começo do ano. Sim. Acho que minha matrícula demorou uma semana, duas. Mas aparece para mim que a minha matrícula é atrasada e só aparece frequência a partir de agora. Mas para mim está aparecendo assim, né, em todas as matérias, porque 3 matérias eu realmente matriculei agora, né? Foi autorizado a gente matricular. Mas na sua de economia, eu estava matriculado desde o começo do ano. E um dia aparece que eu fiz essa matrícula só agora. Tem que ver isso então. Foi bom você falar? Vou até anotar aqui para não esquecer, que eu vou de ver a sua situação, porque eu me lembro perfeitamente que. Você lembra que eu fazia chamada e eu anotava seu nome separado, né? E aí depois, quando foi para o SIGA, o seu nome foi para o SIGA, eu registrei a frequência daquelas. Está até anotado aqui no meu caderno, daqueles dias todos que eu anotei, eu registrei a frequência. Então tem que ver por que isso está acontecendo. Não sei, às vezes aparece para você, mas para mim não. Eu só não vou olhar agora porque vai demorar para abrir o SIGA aqui, mas depois eu dou uma olhadinha e te dou um retorno, tá? Tá, ótimo. Obrigada. Por nada. Então é isso, gente, que eu queria explicar para vocês com relação a essa questão, tá? Para vocês não se assustarem. E aí pode passar a informação para frente aí para os colegas, tá? E com relação às nossas atividades, né? Nós estamos aí com as pontuações aí em dia, e a grande maioria, quase a totalidade dos colegas aí participando, então tá tranquilo.
né? Com relação à atividade dessa semana, né? Eu pedi para vocês postarem lá no Padlet. É uma ferramenta. Eu vou abrir aqui para vocês, vou mostrar. É uma ferramenta em que você compartilha informações. Então, vocês têm a oportunidade de compartilhar, né? Eu nomeei o Padlet de quero saber sua opinião. Então, eu pedi para que vocês fizessem um parágrafo curtinho, apontando duas causas para as dificuldades encontradas pelos deficientes físicos nos espaços urbanos, a partir daqueles temas daqueles textos motivadores que eu coloquei lá na proposta, né? Então, é um parágrafo curtinho mesmo, né? Como os colegas colocaram, a Agatha já postou dela, só que tem uma pessoa aqui que postou e não colocou o nome. Então, eu preciso, eu peço para nomear, para eu saber quem é que está, né? Que está postando, quem é que está compartilhando, e a pessoa não colocou o nome, tá? Não sei se é algum de vocês que está na sala aqui agora, tá certo? Mas é uma forma também da gente, né? Verificar. A Agatha colocou, não deu para ser muito, é um tema bastante polêmico, né? A gente sabe disso, mas não tem problema, eu não limitei a questão do gênero, então não disse se era um parágrafo de um artigo de opinião ou de um parágrafo de um texto dissertativo argumentativo, mas é para você expor a sua opinião mesmo, o seu posicionamento diante de um determinado problema, que é um grande problema, essa questão da acessibilidade, né, em todos os grandes centros, nos pequenos também, né, em zona rural, a gente tem essas questões de acessibilidade que são problemáticas no Brasil de um modo geral, né. Então, assim, a gente vive, né, isso na pele. A Agatha colocou, a gente estava conversando no início a questão do relato, né, do primo dela, que tem uma deficiência física, que tem uma dificuldade física e tem uma questão também neurológica, que é o autismo. Então, e a gente percebe, além dessas dificuldades de acessibilidade, o que a gente percebe também, que eu também tenho um sobrinho autista, a gente percebe muito a questão da segregação, a questão do preconceito, né? Pode falar, Agatha. Oi? Você queria falar? Não. Ah, tá. Achei que o seu áudio estava picando, achei que você estava falando. Então, essa questão... então, a gente percebe que essa questão dessas dificuldades de acessibilidade para os deficientes físicos, especificamente é o que está lá nos textos motivadores, né? Mas essas dificuldades, elas vêm muito, né, muito especificamente de uma negligência do Estado, de um modo geral, né? É uma negligência muito evidente do Estado. O Estado, quando eu falo, não é o governo federal, mas, né, começa lá das prefeituras e dos governos de cada estado, de cada unidade da federação e do governo federal de modo geral, né? E em todas as esferas. E também essa questão que eu falei da segregação, do preconceito, né, que é muito marcada também, que a gente percebe. Então, são grandes problemas, né? Eu acho que e a língua portuguesa, a gente trabalha com linguagem. Então, trabalhar com linguagem é nessas perspectivas também, né, de leitura de mundo. Então, na leitura de mundo, a gente tem esse posicionamento crítico diante das problemáticas que a gente vive no dia a dia. Então, isso é linguagem, é trabalhar com a linguagem também, né? Muito mais do que, vai muito além do que trabalhar oração subordinada, né? Mas a gente saber se posicionar diante de determinadas problemáticas, né? Exatamente, violência doméstica, o que tem acontecido essa semana, né? Uma coisa assim, impressionante. A gente fica... Ontem eu fiquei olhando a cena lá da moça
sendo humilhada, né, numa audiência, e o juiz calado, sem fazer nenhum tipo de intervenção. Então, assim, é uma vergonha. É uma vergonha que a gente passa todos os dias, né? Infelizmente, a gente percebe essa discriminação também com relação ao fato de sermos mulheres, né? Então, infelizmente, é uma problemática muito, muito forte. Não é fácil mesmo, não. A gente parece que é um leão que a gente tem que matar todo dia, né? Para mostrar que é capaz, para demonstrar para as pessoas que tem uma posição ali para nós. Então, não é fácil, né? E ainda por cima, né, vamos dizer assim, nós estamos, só tem o Gilberto aqui, o Gilberto está no meio da gente aqui hoje, quietinho, né, Gilberto? Pode falar também, viu? Mas a gente está nessa questão, por exemplo, do ensino remoto, né? Como que nós, por exemplo, as professoras, as alunas que são, né, que trabalham fora, que são donas de casa, que são mães, que são filhas, né, que tem que dar atenção em casa, né, toda uma situação, nós, professoras, né, que estamos trabalhando em casa, estamos com a nossa sala de aula em casa, então toda essa questão não está sendo fácil para todas nós administrarmos isso, né? Então, nós temos o nosso valor e a gente tem que lutar por ele, sim, né? Com certeza. Então, essas problemáticas, e a gente tem essa questão do posicionamento diante dessa leitura de mundo, né? Começa estabelecendo, a gente ser capaz de estabelecer relações. Então, assim, a gente vai criando essa competência, né, de encontrar e de determinar causas para determinados problemas, estabelecendo relações, lendo, né, assistindo ao noticiário, se inteirando de todas as informações que estão em evidência. Então, isso é muito importante, né? Isso é trabalhar com linguagem também, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho, falando sobre posicionamento crítico, né? Sobre posicionamento, sobre opinião. O tema da semana foi um gênero, né, discursivo, que é a resenha. O resumo, né? Porque ele tem uma relação com a resenha como um gênero argumentativo. Então, assim, o que nos interessa mais especificamente são esses aspectos estruturais mesmo do gênero resenha, que é um gênero do tipo argumentativo, né? Porque argumentar, como está lá no vídeo que eu enviei para vocês, argumentar não é dizer por que sim nem por que não. Argumentar, né, é se posicionar diante de uma determinada situação, diante de uma determinada questão, ou de um problema, né? Se posicionar e persuadir, né? E persuadir o seu interlocutor a, pelo menos, respeitar o seu posicionamento. Ele não precisa, né, estar convencido, né, e de repente, passar a concordar com você, mas que ele ele tenha condições de respeitar o seu posicionamento. Então, né, dizer por que sim, por que não, né? E falando nisso, né, falando em questões políticas, eu conheço, por exemplo, uma pessoa que é candidata a vereador, que você vai conversar com ela, você pergunta, né, mas por que você quis ser candidata? A pessoa, assim, que nunca se envolveu com isso, né, resolveu querer ser... É porque a gente quer renovação, mas é porque a gente quer mudança, mas só sabe falar isso, não fala mais nada, né? Não tem um posicionamento, não tem um argumento para fortalecer e para me convencer ou para que eu passe a respeitar a questão dele querer ser candidato, né? Então, é muito interessante a gente observar esse modo de se posicionar diante de determinados assuntos, né?
Então, é complicado. Então, eu vou projetar para vocês, tá? Uma apresentação que eu montei, para a gente entender como funciona essa estrutura de uma resenha. A gente sabe, né, que um resumo, ele é diferente da resenha no que diz respeito a justamente esse posicionamento diante, né, de determinado objeto. Seja um livro, seja um artigo, seja um filme, né, um documentário. Então, você tem esse posicionamento, e também não é dizer, gostei, não gostei. Não gostou por quê, gostou por quê, e ter esse posicionamento diante dessas questões, né? Então, eu vou projetar para vocês essa apresentação, tá? Dos aspectos estruturais da resenha. E vou mostrar para vocês como que os operadores argumentativos, ou seja, como que os conectivos, como que determinadas palavras e expressões que a gente usa na escrita, né, eles contribuem para marcar um determinado posicionamento. Então, essa é uma resenha que eu trouxe aqui de uma obra literária. É uma obra literária que, mesmo quem nunca tenha lido essa obra, que é Dom Casmurro, já ouviu falar. É como, por exemplo, Dom Quixote, né, que é um clássico da literatura universal. Como Dom Quixote é um personagem que pertence ao imaginário social, né, que pertence a essa história, né, nossa, como sociedade. Então, mesmo quem nunca leu Dom Quixote, mesmo quem nunca, né, mesmo que a pessoa não saiba detalhes da história, a gente sabe por alto, mas são obras literárias, né, das quais a gente tem referência por esse imaginário social mesmo, né? Então, a gente tem essa relação. Então, não precisa ter lido Dom Casmurro para entender, né, esse texto e para entender o posicionamento do autor dessa resenha com relação à obra. Então, eu vou marcar para vocês aqui, né, essa questão de como desenvolver um posicionamento crítico diante de um objeto que você está descrevendo através de uma resenha, né? Que nada mais é do que esse resumo que se traz de um determinado objeto, essa descrição que se traz de um determinado objeto, né? Estabelecendo relações e posicionamentos críticos, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma estrutura, é uma resenha com 4 parágrafos, e a gente tem uma estrutura de um primeiro parágrafo, que é a introdução, em que você apresenta o objeto. Então, você, nesse primeiro período aqui, né, que eu marquei em verde, que é a contextualização, você vai dizer que objeto é este que está sendo analisado. Então, Machado de Assis, escrevendo Dom Casmurro, produziu um dos maiores livros da literatura universal. Lembra lá quando eu trabalhei com vocês a composição de um parágrafo? Aqui eu tenho tópico frasal, não é? É um tópico frasal. Eu estou usando uma frase, né, um período, para apresentar o objeto, certo? Mas, criando Capitu, a espantosa menina de olhos oblíquos e dissimulados, de olhos de ressaca, Machado nos legou o incrível mistério, um mistério até hoje indecifrado. Então, vejam só, neste trechinho marcado em verde é a contextualização, eu tenho um tópico frasal que está dizendo qual é o objeto, e eu estou também, ao mesmo tempo, contextualizando, mas também apresentando uma opinião. Por quê? Eu tenho um mas. O mas é uma conjunção adversativa, estabelece uma relação de oposição, né? E em oposição ao tópico frasal, mas no que diz respeito aqui, olha, produziu um dos maiores livros da literatura. Então, Dom Casmurro, né, o título Dom Casmurro é o maior livro um dos maiores livros da literatura, mas
A Capitu, ou seja, a personagem, né, a espantosa menina de olhos oblíquos, nos legou um incrível mistério, um mistério até hoje indecifrado, ou seja, é a essência da obra, a essência de Dom Casmurro, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Então, é a essência de todo aquele mistério, e a essência de toda a obra, não é? E onde é que ele está se posicionando, onde é que ele está argumentando e dizendo, olha, eu sei do que eu estou falando. Quando ele está trazendo aí, entre aspas, essas expressões, olhos oblíquos e dissimulados e olhos de ressaca. Por quê? Porque são palavras, são expressões da obra. Quando ele está descrevendo, né, quando o Bentinho está descrevendo a Capitu, ele usa essas expressões. Então, ele traz, né, ele faz uma citação lá do livro e traz para cá, para dizer, olha, eu sei do que eu estou falando, eu li o livro, né, eu estou fazendo essa referência. E aí ele vai problematizar, ou seja, ele vai trazer, né, qual é a relação desse mistério todo, né, e vai descrever. Então, traz uma descrição. Há quase 100 anos, os estudiosos e especialistas esmiuçam, analisam a obra sob todos os aspectos. Em vão. Embora o autor se tenha dado ao trabalho de distribuir pelo caminho todas as pistas para quem quisesse decifrar o enigma, ninguém ainda o desvendou. Vou voltar lá naquela composição do parágrafo. Então, eu tenho lá o tópico frasal e eu vou... Então, eu estou desenvolvendo toda essa relação do mistério, né? E dizendo que esse mistério é indecifrável mesmo, né? É um mistério indecifrado, porque tem mais de 100 anos que estão estudando e não chegam a resposta alguma, né? Ninguém ainda desvendou esse mistério. Então, eu estou problematizando, é um problema mesmo, é uma questão, né? Esse mistério da obra. E aí ele vai se posicionar, ou seja, qual que é a tese dele com relação à leitura que ele fez do livro, a análise que ele faz da obra, qual é o ponto de vista dele, né? A tese nada mais é do que o meu ponto de vista com relação a determinado objeto. Quando eu peço para vocês irem lá no Padlet e dizerem pelo menos 2 causas, né, desse problema com relação à acessibilidade dos deficientes físicos, eu estou pedindo a sua tese. Qual que é a sua tese para esse problema, tá? Então, a alma de Capitu é, na verdade, um labirinto sem saída, um labirinto que Machado também já explorara em personagens como Virgília, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Sofia, em Quincas Borba, personagens construídas a partir da ambiguidade psicológica. Então, ele traz aqui informações fora do texto, né? Mas estabelecendo relação com o autor. Outros livros de Machado em que ele traz, né, a mulher como, né, a alma da Capitu, a Capitu representando a mulher de um modo geral, não é? E que ela está sendo analisada, psicologicamente analisada, né, o comportamento dela, mas na perspectiva do narrador, que é um livro narrado em primeira pessoa, e é a perspectiva do Bentinho, né? O marido. Então, a alma de Capitu é, na verdade, esse labirinto sem saída, da mesma forma como ele demonstrou a Virgília em Memórias Póstumas e Sofia em Quincas Borba, né? Então, ele traz aí a introdução. Estou falando sobre isso, eu estou falando sobre Dom Casmurro, sobre o enigma, né? E que a alma da Capitu, né, representando as mulheres, é esse labirinto sem saída que o Machado sempre explorou, tá? Aí vem o segundo parágrafo, que, né, determina o desenvolvimento dessa resenha. Então, ele vai trazer quais são as questões, digamos, o resumo, né, de todo o enredo, de uma forma bastante objetiva, de uma forma bastante clara e bem concisa, bem resumida mesmo, tá? Não é para trazer detalhes da obra, nem para antecipar o final, né? É para
fazer esse resumo de uma forma bem objetiva e bem concisa mesmo. Então, ele primeiro expõe um argumento positivo, ou seja, se ele está resenhando, ele está se posicionando, então ele já vai trazer aí, com relação a esse posicionamento, um aspecto positivo da obra. Machado de Assis leva uma leitura muito envolvente, emocionante e fascinante, permeando muito bem as personalidades de cada um dos personagens. Então, para introduzir o resumo, ele coloca primeiro, com relação à linguagem e à leitura, né, esses adjetivos. Então, o adjetivo na resenha, ele trabalha com esse sentido de mostrar posicionamento. Então, olha, envolvente, emocionante, fascinante são adjetivos que demonstram o posicionamento do autor, né? Então, e diz, permeando muito bem as personalidades. E aí ele resume. Bento Santiago, também conhecido como Dom Casmurro ou Bentinho, começa a narrativa contando de onde veio o seu apelido, dado por um poeta em um trem. Depois, ele desenvolve a história contando sua vida desde a infância, quando seu futuro seria ir para um seminário e se tornar um padre, devido a uma promessa feita por Glória, sua mãe. No entanto, há alguém que faz o coração do garoto bater mais forte, e, consequentemente, ele passa a se perguntar o porquê de ter que ir ao seminário. Capitu. Então, pensa, lá na introdução, né, na tese que ele apresentou, ele trouxe com relação a essa questão, né, de todo o mistério envolvendo a Capitu. Então, obviamente, quando ele vai resumir, ele vai fazer um recorte. É isso que a gente faz quando a gente está fazendo uma resenha, né, porque a gente precisa fazer um recorte. Quando você vai lá no Padlet e coloca duas causas para um problema, você está fazendo um recorte. Porque, né, esses problemas sociais, eles têm muitas causas, eles têm N causas, mas você precisa fazer um recorte. Quais são aqueles aspectos que você considera cruciais, né? Que no seu posicionamento são aquelas questões que impedem, né, que os deficientes físicos tenham acesso. Então, da mesma forma que ele faz um recorte, porque o livro é extenso, tem vários personagens, tem várias histórias dentro de um mesmo enredo, não é? Então, ele faz um recorte da Capitu, tá? Continuando o resumo. Capitu é a vizinha de Bento, os dois são amigos bem próximos de longa data e desde que a garota aparece no livro, já se sabe que ela será o interesse amoroso de Bentinho. Fato que, obviamente, se concretiza depois. Porém, ele deve ir para o seminário e se tornar um padre, mesmo que não queira, já que a promessa deve ser cumprida. Até a metade do livro, é Capitu quem dá as cartas na relação. É inteligente, tem iniciativa, procura articular maneiras de livrá-lo do seminário, etc. Trata-se de uma garota humilde, mas avançada e independente. Todavia, em uma frente de fatos contraditórios que vem à tona, surge uma dúvida. Capitu traiu Bentinho com Escobar ou não? Então, vem a pergunta, que é a pergunta que envolve todo o mistério e todo o recorte que ele faz para chegar na Capitu, né? Como que a personagem Capitu, ela traçou todo o desenvolvimento da história, né? Então, ele faz esse recorte para dizer isso e é em torno dela que gira a problemática da obra. Então, essa questão de estabelecer recortes é muito importante no desenvolvimento de uma resenha. E seja ela uma resenha de um livro, né, uma resenha de um filme ou uma resenha de um artigo acadêmico. Vocês agora, no primeiro período, vocês não têm essa função, né, de resenhar artigos acadêmicos, mesmo porque logo nesse iniciozinho, vocês ainda vão começar a ter contato com esses textos. Mas quando vocês forem ter aula de metodologia científica, vocês vão, né, com a Cristina, se for ela lá na frente, vocês vão, né, entender esse processo, né, já tendo entendido como funciona essa questão do recorte numa resenha, resenhar, né,
textos acadêmicos, também envolve essa questão de recorte. Você precisa recortar, não dá para falar de tudo, né? Não dá, não cabe numa resenha. Então, você precisa ter esse posicionamento e fazer esse recorte, tá? Então, para finalizar o parágrafo do desenvolvimento, o que ele faz? Ele traz um contra-argumento. Ou seja, até agora, parece que ele estava dizendo que a culpa de tudo era da Capitu, né? Mas, na verdade, ele traz uma relação oposta. Ele diz que Bentinho utiliza o arbítrio da palavra para culpar a sua esposa, mas é ele quem narra os acontecimentos e, por isso, pode manipular os fatos da maneira que melhor lhe convém. Então, é um posicionamento que ele coloca aqui a partir de uma contraposição, né, com a questão da problemática. A problemática gira em torno de uma mulher que parece que traiu o marido, né, foi ela que, desde o início, ela envolveu o Bentinho, ele ia para o seminário, mas por causa dela ele não foi, casou com ela e deu esse problema todo. Mas aí ele olha, gente, o negócio é o seguinte, o Bentinho, ele está falando, né, na primeira pessoa, é ele que está narrando os acontecimentos, e aí fica a cargo dele manipular os fatos e dizer aquilo que melhor lhe convém, né? Então, é o posicionamento do autor da resenha com relação à história e toda a trama. E aí vem o fechamento, né? Não se sabe, portanto, com relação ao que ele acabou de dizer. Então, olha a coesão, né? O portanto aí tem relação com tudo que foi dito anteriormente. Não se sabe, portanto, até que ponto os fatos relatados correspondem ao que ocorreu, ou são uma interpretação feita pelo personagem que, além de tudo, escreve que não tem boa memória. Olha como é que ele coloca aqui uma parte para mostrar que leu o livro, né? Que não é cópia da internet, né? Que a gente acha muito por aí. Então, tem um trecho lá na obra que ele fala, que o Bentinho fala que não tem boa memória. E aí ele retoma isso para dizer, olha, não dá para confiar no que o narrador está dizendo, né, de todo, não dá para confiar, por quê? Porque a primeira pessoa, ele está colocando a impressão dele, e além de tudo, ele fala que não tem boa memória na própria obra, né? Então, assim, se você tem uma opinião, você precisa, de todas as formas, tentar sustentar essa opinião. Então, a opinião dele é que, né, ele está, de uma certa forma, ele está defendendo a personagem Capitu, então ele está trazendo, né, todos os argumentos que são necessários para isso. Nesse sentido, olha o operador argumentativo. Nesse sentido, ou seja, no sentido daquilo que eu acabei de dizer, por isso que é nesse e não neste, tá? É nesse, porque é uma coesão que nós chamamos de coesão anafórica, que vai fazer relação com tudo que foi dito anteriormente, tá? É uma relação com uma ideia anterior, tá? Então, nesse sentido, a questão central do livro não é o adultério, e sim como Machado introduz na literatura brasileira a questão da mulher à frente do seu tempo. Coloca no centro de sua temática a menina que não se deixa comandar e, em virtude disso, perturba a ordem vigente naquele ambiente social estreito e conservador. Então, veja, né? Ele finaliza retomando lá a posição com relação à introdução, né? Com relação à Capitu, a ideia que ele traz da Capitu, e finaliza reforçando isso, dizendo que, né, ela era uma pessoa, ela era uma mulher que incomodava, porque ela era de vanguarda, né, ela estava à frente de seu tempo, então ela incomodava, toda aquela independência que ela demonstrava, aquilo incomodava o Bentinho. Bom, esse é o posicionamento desse resenhista, então ele utiliza argumentos para sustentar a sua tese, né? Não necessariamente quer dizer que eu concorde com ele, que vocês devam concordar com ele, mas necessariamente a gente precisa concordar que a gente precisa respeitar esse posicionamento. Por quê? Porque foi um posicionamento muito bem construído, muito bem amarrado, muito bem argumentado, não é? Então, eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar, porque realmente
Não é um porque sim, porque não. Ele não gostou, aliás, né, desculpa, ele gostou da leitura de Dom Casmurro, não foi porque sim, não. Ele gostou porque toda a trama, né, envolve esse mistério, e esse mistério que ele analisa segundo essa ótica de que o personagem, o narrador personagem Bentinho, ele está articulando, né, o seu discurso com relação àquilo que lhe convém, né? Então a gente tem né, entender essa visão de que um posicionamento crítico, quando você está defendendo o seu posicionamento, você precisa fazer esse esforço argumentativo, né? Esse esforço argumentativo de defender esse seu posicionamento. Eu gosto de usar essa expressão, esforço argumentativo, porque é justamente isso que a gente faz quando a gente está redigindo um texto dessa natureza, um texto argumentativo, né? Você precisa pensar, o que eu posso dizer aqui para que o meu interlocutor respeite o meu posicionamento, né? E isso é muito importante, tá certo? Então, assim, eu queria mostrar para vocês essa estrutura da resenha. Na semana que vem, de acordo com o PAPR, eu faço uma previsão, né, de pedir uma resenha, e eu vou pedir uma resenha baseado num documentário, e o documentário eu vou mandar para vocês nos arquivos, tá? Mas é nesses moldes, nessa estrutura, e vou mandar a estrutura para que vocês possam, né, ter um direcionamento para produzir essa resenha curta, como essa aí, nada muito longo não, tá bom? Começar esse trabalho, né, de escrita de um texto inteiro aí que a gente vai analisar, tá bom? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Alguma dúvida? Tá tudo certinho? Pessoal? Deu para entender? Show de bola? Beleza. Então é isso, gente, né? A gente vai trabalhando essas questões textuais, essas questões de linguagem, tá? Não se preocupem, né? Compartilhem lá no Padlet a opinião de vocês. Não, ninguém aqui tá sendo julgado. O Padlet, eu não tô avaliando a escrita de vocês, eu estou, né, observando esses posicionamentos, tá bom? E é uma forma da gente compartilhar a opinião com os colegas também, tá? Coisa curtinha, não precisa... Se alguém lá no grupo lá reclamar, pode falar, que é um parágrafo curto mesmo, né? Esboçando, dizendo aí quais são as causas do problema, tá certo? Bom, então, é isso aí. Se ninguém tem nada a perguntar, eu vou encerrar a gravação. Tá tudo certinho. Vou encerrar aqui. Tá bom?